Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre a corrupção eleitoral no Brasil. Estamos conversando com o promotor de justiça, Afonso Guizzo Neto. Promotor Afonso, o que o Ministério Público Eleitoral pode fazer no âmbito da sua competência para enfrentar essas práticas que nós temos falado até agora de compra e venda de votos, até por entidades como clubes, igrejas e outras entidades de caráter, digamos, beneficente? Na verdade, hoje, até para que o nosso telespectador tenha uma noção, a Justiça Eleitoral é uma justiça com status federal, que é composta no segundo grau pelo Ministério Público Federal e no primeiro grau pelo Ministério Público Estadual. Então, o Procurador Regional Eleitoral, que tem a sua atribuição a nível de segundo grau, e os promotores eleitorais a nível de primeiro grau. Assim, os promotores eleitorais, especialmente nas comarcas do interior, têm um papel fundamental nessa fiscalização da compra do voto, da propaganda irregular que está sendo feita, enfim, dessa mercância indevida, né, desses tratos, tantos votos na minha comunidade eu vou ganhar um galpão, vou ganhar um salão da paróquia novo. Quer dizer, hipóteses que podem ocorrer em qualquer área, em qualquer instituição e que devem ser coibidas, claro, através de uma fiscalização que se comprove. Né? Por exemplo, eleições estaduais. O promotor em primeiro grau, ele não tem atribuição para atuar diretamente. Essas eleições estaduais é competência do TRE e, por conta, quem vai atuar é o Procurador Regional Eleitoral. As municipais, aí sim, é o juiz eleitoral lá na comarca, o promotor eleitoral lá na comarca. Agora, isso não impede que o promotor eleitoral identifique esse ato irregular, essa propaganda irregular, e comunique e represente ao Procurador Regional Eleitoral. E o principal, e aqui em Santa Catarina nós estamos fazendo, é essa união entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, atuando conjuntamente, objetivando estimular o cidadão. Hoje, se você entrar no site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mp.sc.gov.br, você vai ver à sua esquerda um item estimulando o cidadão a denunciar o ato da corrupção eleitoral. Ele clica, ele pode, inclusive, tem o direito de preservado, vai se identificar, mas tem garantido e preservado a sua identificação, e ali ele faz a sua denúncia, que é checada e comprovada, certamente encaminhada para a sua apuração e eventual punição. Eu gostaria agora que o senhor explicasse, resumidamente, porque o assunto também é muito amplo e complexo, quais os efeitos penais e eleitorais da corrupção eleitoral. Na verdade, um ato ilícito no eleitoral, ele pode ter a sua sanção na esfera administrativa, com uma multa, que vai ser recolhida lá no termo da 9.504/97, que é a chamada lei eleitoral. Ele pode também implicar em abuso do poder econômico, abuso do poder político, nos termos da lei complementar 64/90. E ele pode também, ainda na lei eleitoral, na 9.504, implicar em crime eleitoral, ou no próprio Código Eleitoral implicar em crime eleitoral, podendo ser aplicado desde da ação da pena privativa de liberdade até a rescisão de direitos, né, penas alternativas, a suspensão do processo, a transação, é possível também a transação penal. Então, a gama de sanções ela é bastante grande, né? Lembrando que na 64/90, que é a lei das inegibilidades, como o próprio nome já diz, a sanção vai ser a inegibilidade. Certo. Outrora, quase que insignificante, porque via de regra o prazo de inegibilidade na lei era 3 anos. O político se elegia, ficava 4 anos, já poderia concorrer, aquela inegibilidade não tinha efeito nenhum. Hoje não. Com a lei chamada Lei Ficha Limpa, esse prazo de inegibilidade passou para 8 anos. Certo. Então é um avanço, conquistas que vão efetivar não só uma pena na teoria, como na prática efetivamente. Bem, gostaria que o senhor comentasse agora o que pode melhorar também na próxima eleição com a Lei Complementar 135, que é essa que o senhor mencionou agora, de 4 de junho deste ano, conhecida como a Lei da Ficha Limpa. A Lei Ficha Limpa, isso acho que é importante ressaltar, ela foi uma conquista. Porque nós sabemos que os meios políticos, as lideranças partidárias, quase por unanimidade, eram contra esse projeto.
E aí torno a repetir da importância do envolvimento da população, o cidadão que está em casa, que acha que é impotente, que está tudo perdido, vê ao seu redor vícios eleitorais se repetindo a cada eleição, já banalizados, né? Ele tem que se envolver, procurar alternativas e ele mesmo dar o seu exemplo. E essa mobilização social, o Ficha Limpa é um bom exemplo. Essa lei complementar 135 desse ano de 2010, ela é um bom exemplo de que se pode sim, mesmo contra alguns interesses de determinadas pessoas que exercem o poder, emplacar importantes conquistas. Como, por exemplo, hoje com a lei Ficha Limpa, nós tínhamos, e está sendo questionado, né, o mal político que tem uma condenação, ainda que não transitada em julgado, por um órgão colegiado, quer dizer, não é só o juiz em primeiro grau, certo. É um órgão colegiado e uma série de situações que foram acrescidas lá no artigo 1º do inciso 1º da Lei 64/90, porque a Lei Ficha Limpa nada mais é do que uma alteração certo. Na Lei 64, na Lei Complementar 64/90. Nós temos ali os crimes hediondos, como crimes sexuais, atos de improbidade administrativa, crimes eleitorais, com a pena privativa de liberdade, uma gama, crimes contra o meio ambiente, uma série de crimes rotulados e identificados na legislação que, quando, através de uma condenação por ordem colegiado, essa pessoa se torna inelegível. E aí está esse grande questionamento, isso não feriria o princípio da presunção de inocência? Isso não seria inconstitucional em razão do artigo 16 da Constituição, que estabelece que o processo eleitoral entrará em vigor na sua data, mas passará a ser aplicado somente à eleição do ano seguinte? Certo. Uma série de questionamentos que já estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal, no próprio TSE, que, ao meu ver, de forma, aqueles que questionam a lei de forma equivocada. A lei é uma conquista, a lei não se trata do processo eleitoral. Esses avanços vieram para ficar, não só para melhorar o processo eleitoral, mas para mostrar que efetivamente a probidade, a ética são valores que têm que ser resgatados. Claro. Então, políticos muitas vezes usando esse vício se perpetuam no poder, mesmo com várias condenações, políticos que têm inclusive, desculpa o termo vulgar, a cara de pau de vir na grande mídia e dizer que eu sou o político mais ficha limpa desse país, quando condenações, bens depositados no exterior, quer dizer, aquilo salta aos olhos e o cidadão se pergunta, né? Que país é esse? É verdade. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação. Eu agradeço essa oportunidade e que a população, apesar de tudo, né, escolha o seu candidato, acredite nesse sistema, porque se nós não acreditarmos que é possível, né, uma sociedade justa, uma sociedade onde as pessoas busquem, né, um lugar ao sol, não é fácil. Né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que tudo que está aí não existe, mas existe também um processo de evolução. E essa reflexão, esse programa hoje aqui, é mais uma forma de a gente tentar levar para essa população, para o eleitor, para o cidadão, que é possível, não sentado, através do meu voto, através da minha ação, através da minha cobrança, tentar um mundo mais justo e um mundo mais acessível à maioria dos brasileiros. Tá certo, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o promotor de justiça de Santa Catarina, Afonso Guizo Neto, sobre corrupção eleitoral no Brasil. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!